Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Então, continuando a nossa saga no SOS Monolito, a palestra que eu dei lá na CodeCon 2024, estou fazendo ela em 3 vídeos, esse aqui é o terceiro. Nós estamos vendo muitas dicas valiosas para que você consiga manter, recuperar e tunar o seu monolito. Então, me acompanhe nesse terceiro vídeo para a gente poder fechar essa saga. Roda a vinheta. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Toda semana nós temos esse tipo de conteúdo top aqui no canal, nos ajude a crescer. Então nós estamos dando prosseguimento aqui ao terceiro vídeo da nossa mini novela do SOS Monolito, né? As aplicações que tanto são amadas e odiadas, mas que em muitas empresas é a principal fonte de retorno. Inclusive eu estava falando nos outros vídeos que tudo que eu estou falando aqui, nós focamos muito nos nossos treinamentos, então se você quer ser mais especialista em como implementar isso aí nas suas empresas e também como melhorar como profissional conhecendo cada um desses pontos, dê uma olhada nos nossos treinamentos. Tem um link na descrição, você entra e preenche formulário, não gasta nem 30 segundos, entre em contato com os nossos especialistas, a gente vai conhecer o seu momento profissional e nós vamos ver uma forma de te ajudar. Lá no primeiro vídeo da nossa mini novela e da palestra de SOS Monolitos, nós desmistificamos algumas coisas que normalmente a gente pensa que se a gente tomar a decisão vai extinguir o projeto, né, que é mudar a arquitetura de microserviços sem saber o que está fazendo, criar uma aplicação do zero sem saber os sintomas. Depois dos 9 pontos, vimos os 2 primeiros, que é identificar os problemas do monolito com observabilidade e depois com testes, né? Esses 2 primeiros são os pilares para que a gente possa fazer qualquer outra coisa. Já no segundo, vocês perceberam que a gente trabalhou bastante com os gargalos, né? Porque não adianta nada a nossa aplicação ter a linguagem de programação mais veloz, com um framework mais veloz, sendo que ela vai afunilar em consumo de recursos, ela vai comunicar com banco de dados, HTTP, cache, tudo isso tem o seu limite, então a gente precisa saber lidar com isso, e quando às vezes não é possível, nós podemos trabalhar aí com Event Driven e Cron Job, utilizar um processamento em background ou processamento assíncrono. E nesse vídeo, para poder fechar o arco aqui da nossa novela, nós vamos falar bastante sobre estrutura e comportamento. Nós precisamos ter uma boa base no nosso monolito, um bom alicerce, para suportar design, para suportar comportamento ao longo do tempo. Então a gente vai falar sobre arquitetura, sobre containers, sobre CI e CD. Então, bora lá, pessoal. Vamos a outro ponto que você sabe que você tem que fazer no seu monolito, mas você não faz e fica adiando, mas você sabe que isso é essencial. Se a sua aplicação não possui uma boa arquitetura e um bom design, toda a equipe sofrerá com isso e a aplicação estará fadada à extinção. Vamos fazer uma analogia com uma casa. Para que uma casa suporte um bom design, como a construção de 2 andares ou outras adaptações, tudo começa por um bom alicerce, uma base sólida. Sem essa estrutura, não podemos adicionar novos elementos ou funcionalidades à casa. O mesmo acontece com uma aplicação. Em um monolito que provavelmente está em uso por muitos anos, é fundamental ter uma estrutura bem definida para suportar mudanças e adições de comportamento ao longo do tempo. Vamos começar pelo princípio mais mal compreendido do Solid, o Single Responsibility Principle, é o princípio ali do Uncle Bob. Muitas vezes ouvimos que esse princípio se resume a uma classe deve ter apenas uma responsabilidade, mas o princípio vai muito mais além que isso. O Uncle Bob quis inspirar esse princípio na lei de Conway, que diz que uma estrutura organizacional espelha em como o software está sendo desenvolvido. Quando os módulos e classes atendem a múltiplos setores da empresa, surge um conflito de interesse. Um setor quer uma coisa, enquanto outro quer outra, gerando classes grandes e confusas que tentam satisfazer a ambos. Portanto, esse princípio do Solid sugere que devemos agrupar responsabilidades que mudam pelos mesmos motivos, evitando conflitos e facilitando a manutenção e a testabilidade do código.
No contexto de um monolito, é comum encontrarmos muitos problemas de design. Também, esta é uma excelente oportunidade para usar design patterns. Em nossa aplicação, utilizamos muitos padrões de projeto para resolver problemas na criação de objetos como factor, inversão de controle, container de serviços, entre outros. Eu listei aqui alguns patterns que são muito conhecidos. Em cenários caóticos, aplicar padrões corretos ajuda a manter a flexibilidade e a capacidade de expansão do software. Outro ponto que frequentemente negligenciamos é a arquitetura de software. Às vezes, seguimos uma arquitetura em camadas, mas cometemos erros como fazer um controlador chamar o outro, expor regras de negócio diretamente nos controladores ou não ter uma camada de negócios bem definida. É essencial implementar e seguir uma arquitetura em camadas, separando as responsabilidades e aplicando os padrões de projeto. Para ajudar, você pode recorrer a literaturas como Clean Architecture, Domain Driven Design. Isso ajuda a corrigir regras de negócio críticas e complexas, aquelas que ninguém quer mexer por medo de gerar problemas. E, claro, utilize testes automatizados para validar todas essas alterações. Na Full Cycle, continuamos a implementar essas boas práticas de arquitetura. Essa separação clara de camadas tem sido fundamental para manter o nosso sistema funcional por mais de uma década. Uma decisão importante de arquitetura também é o multi-tenancy. Vou dar um exemplo da própria Full Cycle. Usamos o nosso monolito para gerenciar toda a nossa operação educacional da empresa, onde somos o único inquilino, tenant. No entanto, no ano passado, surgiu uma oportunidade de adquirir uma outra escola que usaria o mesmo sistema. Como o nosso monolito não foi preparado para suportar múltiplos inquilinos em termos de isolamento de dados, tivemos que duplicar a infraestrutura, a aplicação, para que essa escola utilizasse. Não era a solução ideal, mas foi a melhor decisão no momento, pois aproveitamos uma oportunidade de negócio. Em alguns casos, a duplicação pode ser uma escolha correta, especialmente quando há exigências de segurança ou requisitos do cliente. Mas, em nosso caso, o modelo de banco de dados compartilhado com réplicas também compartilhadas seria o mais eficiente, economizando em infraestrutura e simplificando a manutenção e os deploys. Já sabemos que precisamos melhorar isso no futuro. Por fim, vamos falar sobre a modularização. À medida que o monolito cresce e mais desenvolvedores começam a trabalhar nele, surgem conflitos de código e desafios para alocar squads de forma eficaz. A modularização facilita a alocação e a dependência das squads, além de melhorar o reuso do código entre os módulos. Analise esse ponto em seu monolito para otimizar o desenvolvimento e a colaboração da equipe. A questão é que a arquitetura de software é muito importante. Todos esses pontos aqui são essenciais para que a sua aplicação tenha uma boa estrutura e consiga ir incorporando comportamento ao longo do tempo. Nem toda arquitetura é perfeita, nem todo design é perfeita, mas você precisa saber onde você está e para onde você vai, ou para onde você quer chegar. Eu separei uma parte apenas para o front-end, porque talvez o exemplo aqui da Full Cycle possa inspirar você a resolver problemas aí com seus front-ends nos seus monolitos. O front-end da Full Cycle era um grande desafio. Começamos com uma aplicação PHP em que o front-end era uma single page application que estava dentro do mesmo projeto. Utilizamos uma combinação de AngularJS e jQuery, que eram carregados após o usuário realizar o login em uma página convencional ali do framework Symfony. Não havia JWT. A autenticação era apenas feita por sessão e cookie, e todas as chamadas para a API dependiam do cookie de autenticação para provar que o usuário estava autenticado. Além disso, não usávamos NPM, Bower ou qualquer outro gerenciador de pacotes.
Todas as bibliotecas de front-end eram armazenadas diretamente no código-fonte do projeto. Também havia uma área administrativa interna, que ela existe até hoje, que utiliza o Twig, que é um template engine do PHP. Essa área é mais simples, não usa SPA e não apresenta grandes problemas, é usada internamente pelo pessoal da Full Cycle. O problema estava nesse front que o aluno utiliza, pois não tínhamos ferramentas modernas, como o Webpack, nem existia na época, para gerenciar o carregamento dos módulos JavaScript. Tudo era controlado por uma biblioteca chamada de Require.js, que gerenciava os módulos através do conceito de AMD, Asynchronous Module Definition. Embora o SPA oferecesse uma experiência fluida e direta para os alunos, ele era extremamente difícil de manter por vários motivos. Os módulos assíncronos eram lentos e a aplicação carregava sob demanda, fazendo com que certas partes demorassem para aparecerem para o usuário. O sistema de cache dos JavaScripts era ineficiente. Como não havia um bundle separado para o código-fonte das bibliotecas, qualquer pequena alteração forçava o browser a recarregar tudo novamente. O JavaScript do Angular tornou-se muito grande, causando um grande consumo de memória, especialmente em dispositivos móveis. O front-end se transformou em um monstro difícil de atualizar e usar novas bibliotecas. E melhorar também a experiência do usuário se tornou difícil. Modificações no front frequentemente impactavam no back-end e vice-versa, já que ambos compartilhavam a mesma base de código. Com o AngularJS depreciado e obsoleto, decidimos abandonar totalmente o nosso projeto e criar um novo. Então, nós criamos um novo projeto utilizando o Create React App e posteriormente migramos para o Vue.js, utilizando a versão do React.js 16 para melhorar o desempenho ali na geração dos builds. Atualmente, o build do TypeScript para JavaScript leva apenas 30 segundos. Toda a comunicação agora é feita via API do PHP utilizando a autenticação JWT. Nossa nova aplicação front-end é hospedada no Cloudflare Workers, que é uma excelente solução para hospedar aplicações front-ends modernas e performática. A questão é que um front-end totalmente separado permite que nós alocamos melhor as nossas equipes, não tenhamos conflito de código e uma aplicação mais atualizada acaba aproveitando as novas APIs da web, tem-se um uso mais responsável dos recursos e uma experiência melhor para o usuário. Essa aplicação ela foi criada numa época da web totalmente diferente, não tinha sentido por que a gente manter ela, principalmente porque o AngularJS morreu. Então, a gente estava fadado sempre a ficar costurando soluções. Então, a separação do front-end do back pode ser uma solução importante para fazer com que as duas aplicações até tenham dois caminhos diferentes de seu crescimento, apesar que as duas aplicações vão continuar se comunicando, mas ambos vão ter os seus próprios caminhos. Vamos agora para containers. É isso mesmo, containers podem ajudar muito o seu monolito. Nós somos grandes defensores do uso de containers, tanto para desenvolvimento quanto para produção, porque o mundo dos desenvolvedores está cada vez mais girando em torno dos containers. Então vamos começar a falar de containers para desenvolvimento. Aqui eu estou trazendo Docker porque Docker é a tecnologia mais conhecida. Para desenvolvimento, especialmente no caso do nosso monolito, utilizamos o Docker Compose para organizar todo o ambiente. O Compose sobe todos os serviços necessários de uma vez só. A aplicação PHP, o MySQL, o RabbitMQ e o Redis. Isso permite que o ambiente de desenvolvimento seja facilmente destruído e recriado a qualquer momento, independentemente do sistema operacional. Todos os desenvolvedores têm a mesma experiência, eliminando aquela clássica desculpa, na minha máquina funciona, ou na minha máquina não funciona. Como o ambiente é padronizado, a nossa preocupação é sempre aprimorá-lo
a cada manutenção, diferente de uma abordagem que cada desenvolvedor monta seu próprio ambiente, etc. Utilizamos bastante a extensão Dev Container do VS Code, que permite que o editor de código se conecte diretamente aos containers, dando uma outra experiência. Com o Dev Container, nem parece que você está desenvolvendo exatamente dentro do container. Inclusive, nós temos aqui um vídeo sobre isso no canal, dê uma olhada que a gente faz todo o apanhado sobre ele. Agora, containers para produção. Em produção, também utilizamos Docker para configurar um ambiente seguro e eficiente para poder rodar a aplicação, sem ficarmos presos a nenhum provedor específico. Atualmente estamos na DigitalOcean, mas poderíamos migrar facilmente para Google Cloud, Azure, AWS ou qualquer outro que ofereça suporte a containers. Sempre buscamos, na verdade, o que for melhor para full cycle. Podemos até rodar em Kubernetes, que é o que a gente faz hoje em dia. Nós temos vários serviços gerenciados também de containers, tudo isso é possível, desde que tenha ali um Docker ou suporte a containers. O uso de containers incentiva uma abordagem muito mais responsável no desenvolvimento, porque os containers têm limites mais rígidos de recursos, como CPU e memória. Se a aplicação exceder esses limites, o container será interrompido, ele vai morrer. Tivemos essa experiência ao migrar a nossa aplicação para containers e precisávamos fazer otimizações para gerenciar melhor o uso de recursos. Mudar a versão de linguagem de programação foi uma dessas melhorias. Também, um outro benefício legal ao se usar containers é o incentivo para se desenvolver aplicações de forma stateless, ou seja, sem estado, que não mantém os dados internamente. Quando uma aplicação é stateful, ou seja, ela mantém o estado dentro de si, a destruição de uma instância pode resultar na perda de dados, dificultando a escalabilidade horizontal, que é mais barata, aquela escalabilidade que eu tenho réplicas. Já que com uma aplicação stateless, você pode destruir e recriar réplicas à vontade, porque o estado é mantido fora da aplicação. Esse é um dos princípios fundamentais de containers. Eles devem ser efêmeros e stateless para maximizar a escalabilidade e a resiliência da aplicação. Claro que em determinadas situações eles podem ser stateful, mas a maioria dos containers existentes sempre vão ser stateless. E vamos para o último ponto, que é sobre Continuous Integration e Continuous Deployment, o nosso famoso CI e CD. Você não pode negligenciar isso no seu monolito e ele vai ser também muito importante para que você entregue uma aplicação com qualidade. Primeiro eu quero mostrar como funciona o nosso CI/CD. Isso é específico dessa aplicação PHP, o nosso monolito aqui da Full Cycle. Primeiramente nós temos o dev que faz commits para um repositório Git. E ele vai acionar o GitHub Action. Nós temos várias actions para poder nos ajudar a montar a nossa pipeline de CI/CD. Então, são várias actions sendo executadas, mas em determinado momento lá ela vai fazer um build de uma imagem Docker dessa aplicação, vai rodar testes e outras coisas, e vai acabar gerando um novo artefato que é a imagem. Vai publicar num container registry, que é esse aqui chamado de GitHub Packages. É o container registry ali da própria GitHub. Então, nós temos uma nova versão da aplicação. Nós temos um versionamento que vai para um outro repositório, que é o repositório da infraestrutura do nosso Kubernetes, porque a gente usa Kubernetes como o nosso servidor de hospedagem. Então, vamos supor que eu tenho lá a versão 1.0.0. Então, eu tenho manifestos da infraestrutura dessa aplicação, do deploy dela, então é publicado lá essa nova versão. E aí tem uma ferramenta chamada de Argo CD, que trabalha com o conceito de GitOps, então até a nossa infraestrutura que roda a aplicação, ela é versionada também. Então ela fica vigiando esse repositório, ela sabe que uma nova versão está presente aqui, então ela já prepara
para que manualmente, claro, a gente publique essa aplicação em produção. Tá? Então tem um botãozinho de sincronizar, ele vai lá e atualiza tudo para a gente. Mas claro que tem o servidor de homolog, o Kubernetes de homolog, que também vai ter a sua versão. Nós temos o versionamento aqui de 2 tags. Eu tenho uma tag para produção e a tag de homologação. A homologação vem antes, claro, né? Primeiro a gente sobe para homologação, faz os testes necessários. Se der certo, aí rola de novo uma pipeline de CI somente para gerar aqui essa versão de produção. Eu fiz uma simplificação de como que isso funciona, mas dessa forma, trabalhando com Kubernetes, porque nós temos várias outras aplicações, eu consigo voltar, regredir a qualquer momento. Isso é muito simples, eu tenho o histórico de todas as versões que foram publicadas, eu consigo fazer o rollback, ver se tudo isso está funcionando, enfim, a gente tem uma estrutura mais sofisticada para poder fazer essa pipeline. Isso tudo nos permite entregar esse software com mais qualidade. Nós temos uma qualidade e eficiência nas nossas entregas. Nossa infraestrutura é baseada toda em containers e também nesse modelo do GitOps, permitindo que tudo seja versionado, desde aplicações e infraestrutura, né? Isso facilita o controle e a gestão dos ambientes, tornando o nosso processo de desenvolvimento muito mais ágil e seguro. Uma boa pipeline de CI/CD automatiza o processo de integração e deploy contínuo. Você precisa que todos os testes sejam executados, os de unidade, integração e outros. Eles precisam ser executados a cada mudança que você está fazendo no software. Isso assegura que o código novo não cause problemas nos componentes existentes e que a aplicação se mantenha estável. Também você precisa de ferramentas de verificação de qualidade de código. Ferramentas de análise estática, como SonarQube, ESLint, são usadas para poder garantir que o código está atendendo aos padrões de qualidade pré-definidos, identificando problemas potenciais antes que cheguem à produção. Análises de segurança também são importantes. Você precisa executar ferramentas de segurança que verificam dependências, bibliotecas e até possíveis vulnerabilidades no código, reduzindo os riscos de segurança. Como nós estamos falando de containers, nós precisamos de automatizar essa criação das imagens, né, garantindo que a cada versão da aplicação seja construída de forma padronizada essa imagem, que ela esteja pronta para ser implantada em qualquer ambiente. No nosso caso, nós estamos utilizando o GitOps, mas não é necessário que necessariamente você utilize essa estrutura, mas o GitOps é legal porque toda mudança ali é versionada, tanto a aplicação quanto toda a infraestrutura. Isso nos ajuda a manter consistência e controlar melhor esse processo de deploy. Nós podemos regredir até a infraestrutura como ela estava antes. Então, o foco aqui não é necessariamente você usar uma pipeline como a nossa, mas entender a importância de ter um processo de entrega contínua e eficiente, que seja sempre automatizado. Automatize tudo, tá? Veja qual é a melhor pipeline para você e automatize todos esses processos. Rode os testes, rode essas ferramentas de qualidade, de código, de segurança, o que for necessário. Dependendo da sua aplicação, outras coisas podem ser necessárias de serem executadas também, mas tudo isso para poder garantir essa confiabilidade de entrega. O versionamento é importante porque nós precisamos de ter um sistema de versionamento robusto para garantir que a aplicação ela vá para a infraestrutura, que eu possa fazer feedbacks rápidos e seguros, caso necessário. E também feedbacks rápidos são importantes. Nesse ciclo, o feedback deve ser curto. Se um bug é corrigido ou uma nova feature é desenvolvida, não deve demorar dias para que isso chegue ao ambiente de produção ou de homologação. Uma boa pipeline de CI/CD permite interações rápidas e testes de ambiente de staging e deploys frequentes. A questão aqui é você ter essa boa pipeline para que ela atenda às necessidades de entrega do seu monolito. Vamos para as conclusões, e elas são muito importantes, né? Por fim, principalmente se o seu monolito apresenta muitos problemas, é necessário criar um plano de ação.
Através de um diagnóstico geral, podemos saber onde estão os principais problemas e estabelecer prioridades, porque não vamos conseguir implementar todas as soluções de uma vez, essas soluções que eu falei aqui. Lembre-se, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Determine o que seria muito valioso para implementar primeiro. Talvez melhorar pontos cruciais de performance implementando alguns testes já seria um bom começo. Esse plano pode durar semanas, meses ou anos, mas é através dele que as equipes vão trabalhar. Provavelmente sua empresa não vai parar somente para executar esse plano. Então, ele deverá ser encaixado na rotina da equipe. Confie neste processo, em médio prazo você já vai colher bons frutos. E é engraçado fazer toda essa aula, porque depois que eu tinha feito, eu me toquei que justamente são esses pontos que a Full Cycle toca, né? São aqui, principalmente nos treinamentos mais técnicos, é que a gente faz com que o desenvolvedor abra a cabeça, que ele veja que é possível sim manter o seu monolito, ou é possível sim você ter uma grande aplicação boa funcionando por muito tempo, né? Esse é o nosso objetivo. Inclusive, muitos desses pontos mais específicos, eles estão dentro dos nossos treinamentos. Então, dê uma olhada aqui no link da descrição. Nós temos treinamentos como o Full Cycle, que é o curso Full Cycle, né, que é o mais conhecido, mas nós temos também o MBA Full Cycle, pós-graduação de Go Expert, pós-graduação em Tech Lead, enfim, nós temos alguns treinamentos, mas o foco é justamente esse, né, é formar profissionais qualificados, que eles consigam ser mais maduros e consigam implementar principalmente esses pontos aqui. Nós temos, inclusive, treinamentos que vão te ensinar a fazer observabilidade, a lidar com a arquitetura de software, a ter um pensamento mais responsável, mais a longo prazo com os projetos. Então, pessoal, isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de todos esses slides. Eu fiz isso lá na CodeCon e recebi um feedback bem legal, então eu quis trazer de forma mais detalhada, porque ali na palestra a gente tem o tempo é curto para poder falar de todos esses pontos, a gente não consegue falar com mais detalhes, então aqui eu consegui trazer com mais detalhes e fica aí disponível para vocês também o link dos slides na descrição. Então um grande abraço para todo mundo e até a próxima.